pessoal, a gente está de volta aqui para começar mais uma aula, tá? Então, essa é a terceira aula especificamente sobre o sistema nervoso que a gente vai ter. E eu espero que vocês façam um bom proveito, tá legal? Bom, por que o sistema nervoso autonômico será abordado logo no primeiro período de vocês? Porque vocês, na verdade, vão usar seus conhecimentos sobre o sistema nervoso autonômico ao longo de todo o curso, de todas as matérias que vocês forem discutir na fisiologia, tá bom? Então, na verdade, a gente está falando de uma divisão do sistema nervoso onde há regulação de funções que tem a ver com homeostase. Então, se você for pensar em regulação da pressão arterial, você tem sistema nervoso autonômico envolvido. Se você for pensar em regulação da osmolaridade, você tem sistema nervoso envolvido. Se você pensar em regulação da temperatura corporal, que vai ser o nosso grande exemplo de hoje, você tem sistema nervoso autonômico envolvido, tá bom? É claro que nós estamos falando de células, de um circuito neuronal que tem um componente central e tem um componente periférico, e nós vamos focar hoje no componente periférico, tá? Mas vamos mencionar que as regiões do sistema nervoso central que estão diretamente relacionadas com o sistema nervoso autonômico são o tronco encefálico e o hipotálamo. O hipotálamo como um grande centro controlador das funções autonômicas, tá bom? E também um grande centro de comunicação entre as vias autonômicas e outras funções, né, do sistema nervoso, e o tronco encefálico com núcleos que estão associados ao controle e à regulação mais específica das funções controladas pelo hipotálamo, tá bom? Então, no sistema nervoso central, nós temos o hipotálamo no diencéfalo, tá? Nós temos o tronco encefálico, incluindo mesencéfalo, ponte e bulbo, e nós temos também neurônios que são encontrados na medula espinhal. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso, tá bom? Agora, nós vamos, na verdade, nem vamos abordar muito a parte sensorial, tá? Do sistema nervoso autonômico. O foco aqui vai ser na parte efetora, né? Nas eferências autonômicas do sistema nervoso. No sistema nervoso periférico, como qualquer parte do sistema nervoso periférico, nós temos neurônios, né? Cujos axônios trafegam pelos nervos, tá? Cujos corpos celulares se localizam em gânglios. E também nós temos plexos aí, neurais envolvidos, tá certo? Bom, o sistema nervoso autonômico, como eu falei, ele vai usar de aferências, tá? E nas aferências a gente tem receptores de pressão, são neurônios associados a células especializadas que estão percebendo no nosso organismo, são ativados por alterações de pressão, tá? No caso, alterações de volume e de estiramento em vasos sanguíneos, por exemplo, tá bom? Por alterações de temperatura, acionados por alterações de osmolaridade e todas as, na verdade, variáveis que são controladas pelo sistema nervoso autonômico e principalmente as que têm relação com a manutenção da homeostase, tá bom? As eferências da divisão autonômica do sistema nervoso vão inervar musculatura cardíaca estriada, tá bom? Musculatura lisa, tanto de vísceras quanto de vasos, tá? E algumas glândulas exócrinas e endócrinas. Então, o sistema nervoso autonômico eferente vai influenciar na ação desse tipo celular, certo? E existe, como eu falei para vocês, uma relação de troca de informações, principalmente entre hipotálamo e outras circuitarias neurais que cuidam de outras funções, como por exemplo motivação, tá bom? Então, olha só, existe uma relação de troca de informações com outras regiões do sistema nervoso, de forma que finalmente a divisão eferente somática é acionada, né? Quando você se move para ajudar seu sistema nervoso autonômico a cuidar de uma função. Então, você sente urgência para, por exemplo, urinar, você sente vontade de beber água, né?
você sente calor e quer ligar um ventilador. Então, esses comportamentos associados que vão via ativação do sistema nervoso somático partem dessa relação de troca de informações do sistema nervoso autonômico com outras circuitarias neurais. Bom, o sistema nervoso autonômico ele pode ser dividido em duas grandes circuitarias. Uma delas é o sistema nervoso autonômico simpático e a outra é o sistema nervoso autonômico parasimpático. Além dessas duas divisões, gente, existe o sistema nervoso entérico, que é uma divisão à parte, tá? Que são plexos que acompanham todo o tubo, o sistema digestório e trato gastrointestinal, na verdade, e que sofrem influência do sistema nervoso simpático e parasimpático. Nós não vamos abordar o sistema nervoso entérico aqui, tá certo? De qualquer forma, o sistema nervoso simpático e o parasimpático, eles funcionam através de um neurônio pré-sináptico e um neurônio pós-sináptico. Um neurônio pré-ganglionar, na verdade, e um neurônio pós-ganglionar, tá? Então, é uma cadeia de 2 neurônios. O neurônio simpático, ele participa, se você pensar na ativação massiva do sistema nervoso simpático, você pode associar isso ao fenômeno de luta ou fuga, que são, na verdade, fenômenos onde você tem um desafio. E esse desafio pode ser fisiológico e pode ser de ordem psicológica também, tá bom? E ele leva a uma reação orgânica, onde é tomada a decisão se você vai enfrentar esse desafio ou se você vai fugir dele. Então, essa reação de luta ou fuga tem muita associação com a ativação do sistema nervoso simpático, tá bom? Enquanto que o sistema nervoso parasimpático, ele é melhor associado a situações de repouso, de gestão. Então, as situações onde você tem um descanso, onde você não tem esses grandes desafios fisiológicos ou comportamentais, você tem uma ativação maior, digamos assim, uma ativação mais intensa do sistema nervoso parasimpático, tá bom? Então, aqui tem uma representação, e vocês encontram sempre esse tipo de representação nos livros, tá? Essa é apenas uma que eu escolhi, se não me engano. Se não me engano, não. Esse eu tirei da Silverthorne, tá bom? Silverthorne tá bem legal, inclusive, para essa parte, para vocês estudarem, tá? Então, você tem o quê? A relação do tronco encefálico aqui com os neurônios motores, ou os neurônios efetores do sistema nervoso autonômico. Agora, você tem duas grandes divisões. Note que você tem alguns neurônios autonômicos que partem do tronco encefálico e você tem alguns neurônios autonômicos que partem da região sacral da medula espinhal e você tem uma outra população de neurônios autonômicos que partem aqui da região toraco-lombar da medula espinhal, tá bom? Então, quando a gente fala de sistema nervoso autonômico simpático, a gente está se referindo a esses neurônios que partem da região toracolombar, como está indicado aqui, tá vendo? Agora, quando a gente fala de parasimpático, nós estamos nos referindo aos neurônios que têm saída cefálica ou sacral, como está representado aqui, tá bom? Notem que os órgãos inervados por esses neurônios simpáticos e parasimpáticos, as vísceras, né? Eles são muitas vezes inervados pelos dois, né? A gente vê, por exemplo, aqui os olhos sofrendo inervação tanto simpática quanto parasimpática, né? As glândulas salivares também, o músculo cardíaco também, e assim por diante, tá bom? Mas algumas estruturas, eu não estou encontrando a representação nessa imagem, não, principalmente a pele, né? Ela sofre inervação exclusiva do sistema nervoso autonômico simpático, tá bom? Não tem inervação parasimpática. E também os vasos sanguíneos que regulam a circulação sanguínea próxima à pele também sofrem inervação simpática, tá bom? Agora, a inervação dupla, né? A inervação de ambas as divisões
em cada tecido ou órgão, ela se justifica porque cada um vai exercer uma ação diferente. Essa ação, ela recebe uma denominação de acordo com a relação entre elas. Por exemplo, se uma divisão ela comanda uma coisa oposta à outra, a gente fala de efeitos antagônicos ou ações antagônicas do sistema nervoso simpático e parasimpático, né? E aí a grande maioria, na verdade, das funções passa, você vê esse efeito antagônico, né? Só alguns exemplos: a frequência cardíaca, por exemplo, ela é aumentada pela estimulação simpática e reduzida pela parasimpática. O diâmetro pupilar é o contrário, ele é reduzido pela estimulação simpática e aumentado pela parasimpática. O diâmetro das vias aéreas brônquios e bronquíolos também sofre o mesmo tipo de regulação, tá bom? Antagônica. Agora, em algumas vezes, você pode ter ação sinérgica, ou seja, as divisões simpática e parasimpática, eles atuam de forma complementar em prol de uma mesma função, né? A salivação é um exemplo, né, dessa atuação conjunta de ambos, tá? Poxa, Cris, mas quando eu tô estressado, eu fico com a boca seca e quando eu tô com fome, eu fico salivando. Qual é a diferença aí? O caso é que o sistema nervoso simpático, ele ajuda na regulação do conteúdo salivar enzimático, enquanto o parasimpático, ele aumenta a quantidade de saliva, né, liberada. Então, se você fica nervoso, você ativa mais o sistema nervoso simpático. Lembra que o simpático tem relação com o estresse, né, com desafios? Você não aumenta a quantidade líquida da saliva, mas aumenta a quantidade enzimática da saliva, isso te dá a sensação de boca seca, tá bom? E aqui a gente tem também a ereção e ejaculação, tá? A ereção, ela pelo acionamento parasimpático, e a ejaculação pelo acionamento simpático, os dois trabalhando, então, em prol da reprodução, tá bom? Função reprodutiva. E uma última relação que a gente vê, que na verdade acaba sendo uma falta de relação, porque é ação exclusiva. Quando apenas uma das divisões cuida de uma função, você fala de ação exclusiva. E o exemplo nosso aqui são as glândulas sudoríparas e os vasos sanguíneos superficiais próximos à pele, que são regulados exclusivamente pelo sistema nervoso autonômico simpático, tá bom? Se você tabelar as ações de cada uma dessas divisões do sistema nervoso autonômico, a gente consegue ver direitinho, né, as ações de cada um deles. Então, por exemplo, no olho, tá? A gente tem o sistema nervoso simpático ativando a dilatação pupilar e o parasimpático a constrição pupilar. Cris, tem que decorar isso? Não. Você pode tentar raciocinar sobre o que acontece no estresse e numa situação de tranquilidade, tá? O sistema nervoso simpático, a gente sabe que participa da reação de luta ou fuga. E quando você está numa situação de estresse, é importante para o seu sistema nervoso receber informações, né, do ambiente para poder saber o que fazer em resposta, certo? Então, dilatação pupilar significa receber mais informação visual, tá? Enquanto constrição pupilar seria mais adequada em situações de repouso, onde você não precisa se preocupar com o que está acontecendo no seu entorno, tá bom? Então, se você fizer isso, geralmente você consegue chegar na ação do simpático e do parasimpático aí, tá? Na glândula lacrimal, a gente vê a ação sinérgica, olha. O sistema nervoso simpático, ele ajuda na formação de lágrimas e parasimpático na secreção de lágrimas, tá bom? Nas glândulas salivares, gente, aqui nesse caso especificamente, os livros cada um fala uma coisa, tá? Então, vou falar mais ou menos um apanhado do que eu vi. Tem livro que fala que o sistema nervoso simpático ele promove vasoconstrição, dificultando a liberação do conteúdo salivar, mas ao mesmo tempo tem livro falando que ele promove contração dos músculos na base das glândulas salivares, protegendo a liberação, protegendo não, aumentando a liberação do conteúdo salivar, tá? E o parasimpático, não há dúvidas, ele sempre promove a secreção salivar, tá bom?
Bom, e se alguém souber a resposta certa para isso, pode me avisar que eu refaça essa gravação, tá bom? Bom, em relação à pele, a gente tem uma atuação exclusiva do simpático, né, controlando sudorese, piloereção e vasoconstrição, vasodilatação, tá? Em relação ao coração, eles têm ação antagônica, então você tem um aumento da força de contração cardíaca e da frequência cardíaca pela atuação simpática no coração, e você tem uma redução da frequência cardíaca pela sua atuação parasimpática no coração. Em relação às vias aéreas, você tem vasodilatação e dilatação das vias aéreas pela ativação simpática e constrição das vias aéreas pela ação parasimpática. Lembrando aqui, ó, que a gente pode fazer o mesmo raciocínio, tá? Para esse tipo de situação, para esse tipo de situação, tá bom? De que no estresse você precisa de mais oxigenação, você precisa de mais uma circulação sanguínea mais eficiente, e você precisa de mais informação visual e assim por diante, tá certo? O sistema nervoso parasimpático, ele favorece a digestão, tá? Então, você vai ver um aumento do movimento peristáltico e secreção pela ativação parasimpática, e você não precisa disso em situações de estresse, certo? Então, você tem uma inibição do movimento e uma vasoconstrição das estruturas do sistema digestório, tá? E em relação ao sistema urinário, você tem uma inibição, né, é, uma inibição da micção pelo sistema nervoso simpático, enquanto o parasimpático ele induz, né, ele auxilia na micção.